Bom, mas olha, vamos falar aqui de parcerias público-privadas. A Prefeitura de Teresina tem um contrato que pretendia colocar em prática uma parceria público-privada de estacionamentos na cidade de Teresina. Mas houve uma decisão que interrompeu esse procedimento. Eu estou recebendo aqui no estúdio o doutor Sérgio Tágira, que vai conversar conosco a respeito desse assunto. Ele é diretor técnico da Secretaria Especializada de comandar ou de organizar essas parcerias público-privadas aqui no município e vai explicar para nós o que é que pode estar acontecendo. Doutor Sérgio, boa tarde para o senhor, obrigado por ter vindo. Boa tarde a todos. Bom, a parceria dizia que as pessoas estacionariam seus carros e a partir dali pagariam por tempo estacionado em determinadas ruas do centro. Isso não vai mais acontecer? Assim, foi pedido pela PGM, né, que a gente suspendesse, né, a licitação, agindo por uma prudência, né? Como é um contrato, quando a gente fala em concessões, são contratos administrativos longos, tá? Então, 20 anos. No caso de estacionamento ia ser 10 anos. 10 anos. Tá. Isso, né? Então, é importante a gente ter todo esse cuidado, importante ter toda essa prudência, né? Principalmente quando se fala em projetos dessa magnitude, desse tempo, né? Então, a PGM, com excesso de zelo, com todo um cuidado, com toda a prudência, pediu a suspensão da licitação de estacionamento. Quando o senhor fala que foi a Procuradoria, a PGM, foi o próprio município, então? Isso, correto. Não foi uma decisão da Justiça? Não. Foi a própria Procuradoria do município que recomendou essa espera? Isso, deixar bem claro que não houve nenhuma ilegalidade, não houve, né? A questão dentro desse período da finalização dos estudos, fatos importantes aconteceram, né? Então, posso falar a questão lá do Verdão, né? É um fato interessante, que deve ser analisado com bastante cuidado. Analisar a matriz de risco, que quando a gente fala em projeto de parcerias, a gente cria uma matriz de risco. O que seria a matriz de risco? A matriz de risco seria quais são as responsabilidades, tanto do privado como do público. Então, essa matriz é que vai dizer, acontecendo algum fato, esse fato vai ser responsável, qual vai ser a responsabilidade, ou do parceiro privado ou do parceiro público. Divisão de tarefas e responsabilidades. Isso, né? Que é a essência de uma parceria. Tá, então assim, havia uma previsão de que seria feito um levantamento dos olhadores de carros, flanelinhas, ali no centro para que alguns fossem recontratados. Esse processo também está suspenso? Isso, esse processo foi realizado nesse período de estudos, né? Foi realizado pela Sencasp, Secretaria de Assistência Social. Então, foi feito um trabalho muito bem feito, fazendo todo esse levantamento do perfil do flanelinha, com endereço, com perfil econômico, então, fazendo todo um retrato. Com essa informação, né, a gente começa a pensar em políticas, né, políticas públicas, a gente sabe que todos os flanelinhas não vão ser absolvidos. Tá? Então, qual seria o próximo passo para aqueles que não vão ser absolvidos? Então, a gente teve esse cuidado de fazer isso com antecedência para começar a pensar em políticas públicas com esse direcionamento. O cadastro está lá, para que seja feito um trabalho futuro, não necessariamente que sejam contratados. Isso. A própria lei, quando a gente aprovou a lei de estacionamento agora, no finalzinho do ano passado, a gente colocou essa previsão que a concessionária deveria ter prioridade em contratar, né? Então, mas a gente sabe que o quantitativo de flanelinha é maior do que a oferta de vagas da concessionária. Olha só, mensagens aqui pelo 9904-0322. A opinião aqui do Biro Oliveira, ele está dizendo, olha, na minha avaliação, o primeiro erro está na licitação não impor à empresa a responsabilidade por danos nos carros. Havia alguma discussão nessa linha? Isso, a gente fez todo um estudo. Aí entraria na matriz de risco, né? Isso, a gente fez todo um estudo vendo como é que funciona em outros lugares, né? Então, a jurisprudência que a gente encontrou é que em via pública não é responsabilidade da concessionária. Por ser via pública, a responsabilidade dessa segurança é do Estado, né?
Então, isso tem várias decisões reiterando, no caso de ter algum problema, algum furto, né, não seria a responsabilidade da concessionária. Então, a pergunta do Bira, a pergunta que o telespectador faz, ele fez aqui, eu acredito que, no fundo, a ideia de fundo dele é, se eu estou pagando, eu tenho que ter uma contrapartida. O que a população ganha, então, pagando por estacionamento? Isso. Hoje, todo mundo que busca o centro, porque no projeto, 3 áreas, né, que se percebeu que a demanda por esse espaço público era muito grande. Então, o Polo Centro, né, isso é bem visível quando a gente vai no centro, a gente tem essa dificuldade de encontrar espaço em via pública, em ruas. Uhum. Então, qual é a ideia? É você trazer uma rotatividade para esse espaço. É mais uma punição por permanência? Não diria uma punição. Uma taxação de permanência? Não diria uma punição, mas eu diria que eu tenho que possibilitar que aquele espaço, né, ele tenha uma rotatividade para que outras pessoas possam ter acesso a ele. Né? Então, hoje, se eu não cobro nada, eu fico o tempo que eu quiser. Né? Só que outras pessoas também buscam aquele espaço. Uhum. Então, a ideia do estacionamento rotativo é criar essa rotatividade naquele espaço que a oferta desse espaço é pequena. Né? Então, a demanda é crescente. Então, a gente tem que criar alternativas para trazer, né, essa rotatividade. E o estacionamento seria, né, essa solução. Eu queria agradecer. Existem outras parcerias saindo? A gente está com um projeto de iluminação pública, a gente está finalizando. Eu creio que até amanhã o prefeito assine a ficha que inicia o procedimento licitatório. Uhum. Né? Esse é um projeto bem importante para o município. Nos 2 primeiros anos, mais de 120 milhões de reais investidos para a troca completa do nosso parque de iluminação. São 92 mil pontos. Tá? E isso é um projeto muito importante para o município. Uhum. Né? Então, estamos no finalmente. Pelo cronograma, finalzinho de maio, essa licitação está saindo. Então, é um projeto bem importante para a gente e que está nos finalmente, né? Qual é a contrapartida? Eles vão cuidar de quê e trocar esse serviço? Isso. Então, a ideia é que a empresa venha operar, prestar serviços, né, de operar, implantar, manter, né, todo o parque de iluminação. Então, a ideia é uma concessionária que vai fazer todo o trabalho de manutenção, né, uhum, de investimentos. Tá? Então, o parque vai ser trocado para a tecnologia de LED. Né? Então, atendendo as especificações bem determinadas, com normas regulamentadoras. E assim, como é que é feita a contraprestação do município em relação à concessionária? Então, tem todo um indicador de desempenho. Então, a empresa ela só vai ganhar a sua contraprestação se ela atender todo um pré-requisito técnico, né? Vários índices que ela tem que atingir. Então, é o que a gente chama de ganho por desempenho. Tá certo. O Carlos Cunha está dizendo aqui, reclamando das parcerias público-privadas, falando que bastam os impostos que são pagos pelo cidadão. Isso normalmente é uma reclamação que vocês devem ouvir. Então, é importante destacar que, assim, tudo é feito com todo o cuidado, né? Com todo um estudo. Então, quando a gente fala em projetos onde existe essa parceria, onde existe essa matriz de risco, né? A gente tem que analisar isso com bastante cuidado. Uhum. Né? Então, no caso da COSIP, não houve alteração de alíquota. Né? Uhum. Então, os estudos projetados foi atendendo a alíquota que hoje se paga. Ou seja, não se está se pagando mais por causa disso. Não se está se pagando mais. Né? Uhum. Então, todo o fluxo financeiro foi com essa previsão. Muito bem. Queria agradecê-lo. Muito obrigado pela participação. A gente agradece e estamos à disposição. Muito obrigado. Então, a primeira PPP que deve sair mesmo é da iluminação pública. Isso, de iluminação pública. Então, no caso de estacionamento, a gente volta para fazer essa análise, uhum, volta para fazer olhar com todo cuidado, né, para a gente não cometer erros. Tá certo. Muito obrigado, então, Sérgio Tadra. Obrigado pela participação.